Muito boa tarde, tá tudo bem com você nesta quarta? Então, agora vai ficar melhor, porque tá começando o Boletim Legislativo com as notícias e informações aqui de São José dos Campos. Hoje a gente fala da dificuldade das crianças em mudar de rotina com a chegada do fim das férias. Ninguém quer deixar o descanso de lado, né? Também vamos dar dicas para se candidatar a uma bolsa de estudos e alertar sobre os riscos do uso incorreto dos fones de ouvido. Isso pode trazer consequências sérias. Então, fica com a gente. Bom, faltam menos de 15 dias para muitos estudantes brasileiros se despedirem das férias. Uma despedida que não é fácil. Se adaptar novamente a uma rotina regrada e com obrigações pode levar um tempinho. Então, como preparar os filhos para esse momento? A gente foi atrás de dicas para que nem pai e nem filho tenham dor de cabeça nesse retorno às aulas. Essa brincadeira aqui tem hora para acabar. Já já as férias de verão estão chegando ao fim e a Elisa e a Eloá vão ter que abandonar essa rotina boa de descanso e diversão. E pergunta se elas querem voltar para a sala de aula. E você tá ansiosa para voltar às aulas? Sim. Você gosta de ir pra escola? Mais ou menos. O que você tá esperando quando vai voltar pra escola? O que você acha que vai ter lá esse ano? Brincadeira. Se pudesse, você ia ficar de férias pra sempre ou você gosta de ir pra escola? Eu ia ficar de férias pra sempre. Mas o que pode parecer tortura para os filhos é a alegria dos pais. A Pamile, mãe da Eloá, diz que no início do ano letivo é ela quem tira férias. Para a volta da rotina é bem corrido, né? Cansativo também. Nas férias agora até que está descansando um pouco dessa correria, né? Do dia a dia. Mas também com as crianças em casa também cansa. Difícil saber qual dos dois descansa mais. Porque quando ela está em casa, ela quer estar brincando, né? Gosta de brincar muito sozinha, aí quer que eu esteja acompanhando ela nas brincadeiras, aí tem que estar, né? Cuidando da casa. E aí tem que estar dando atenção, né? Ao mesmo tempo. E para conseguir entreter os pequenos, a Eliane, mãe da Elisa, põe a criatividade em dia. A intenção é entreter as crianças para que não fiquem muito em frente da TV. Eu fico procurando, né, meio para que elas brinquem mais, não fiquem muito na frente da TV. E a gente sai na pracinha, final de semana a prima dela está aqui, então fica até melhor, né? Mas sempre eu saio muito com ela. E com o fim das férias, a adaptação para uma rotina menos flexível e cheia de obrigações escolares não é fácil. As crianças já anunciaram, não querem voltar para a sala de aula. Mas e aí? Como preparar os pequenos para que essa transição seja leve e menos traumática? Para essa psicóloga, uma boa conversa entre pais e filhos pode ajudar. Primeiro, estruturar o que vai ser feito de novo e apresentar para a criança, né? Porque às vezes é um movimento novo que ela não faz ideia, porque são amigos novos, professores novos, às vezes horários novos, e que ela não entende ainda por uma estrutura de não ter vivido. Então precisa sentar com a criança, conversar, explicar, ou às vezes desenhar, trazer de uma forma lúdica essa nova estrutura que ela vai começar a viver. Além dos pequenos, os adolescentes também são afetados pelo fim das férias. Quem tem filho adolescente também precisa separar um tempinho para conversar e organizar a rotina de volta às aulas. Em caso de adolescentes, o importante é ir acostumando essa nova rotina um pouco antes. Então, assim, pelo menos regular o horário do sono, os horários da alimentação, não que precise acordar às 7 horas da manhã nas férias, mas já ir apresentando para ela aquele novo horário que vai precisar cumprir. Então, já ir adaptando um pouco antes, porque às vezes, por ser adolescente, já tem uma independência, já faz o que quer, mas dentro de um possível precisa dar essa estrutura para eles, para que não seja muito agressivo e nem muito traumático. E com o fim das férias, além da mudança na rotina das crianças, os pais devem ficar atentos com a questão dos gastos. Nessa época do ano, vem a mensalidade da escola, transporte, merenda e tudo isso deve ser feito conta na ponta do lápis. Para organizar as contas e não pesar no bolso, o importante é fazer um planejamento de gastos. Todos os pais já sabiam que isso ia acontecer. Então, o mês de janeiro é o mês que tem uma série de despesas e essa é uma, que é a questão de material escolar, né, a mensalidade. Então, eu espero que todos estejam preparados para isso. Agora, de qualquer maneira, independente de estar preparado ou não, você tem que tomar algumas iniciativas para poder melhorar isso. Como, por exemplo, a pesquisa, né? A pesquisa é fundamental na compra, por exemplo, do material.
Então você vê uma diferença de preço muito grande entre uma loja e outra, inclusive aproveitar o máximo possível do material do ano passado. Às vezes tem gente que quer começar tudo novinho, muito bonito, mas às vezes tem uma borracha, tem um lápis, uma caneta que está novinho, então tem que aproveitar. Inclusive a troca de livros é de um ano para outro na escola. E independente da mudança de rotina e dos gastos, o importante é aproveitar cada momento das férias, mas sem esquecer que logo depois do descanso é hora de assumir responsabilidades. E vamos combinar, a rotina da sala de aula pode sim ser prazerosa. Isso aí, uma boa conversa ajuda os filhos a entenderem que é preciso focar e ter limites na rotina com o fim das férias. Mas os pequenos ainda têm alguns dias de descanso pela frente e muitos querem aproveitar o momento. E para dar conta de toda a energia da criançada, a Fundação Cassiano Ricardo preparou uma programação especial de férias que vai até fevereiro. São diversas oficinas e quem traz todos os detalhes para a gente é o repórter Marvin Pinho. Não é isso, Marvin? Boa tarde para você. Boa tarde a vocês, a todos que nos acompanham. A Fundação Cultural Cassiano Ricardo realiza agora, nesse mês de janeiro, a colônia de férias, muitas atividades para toda a população, não é só para as crianças, todo mundo pode aproveitar, hein, gente? Mas para esclarecer as nossas dúvidas, tirar todas as nossas dúvidas, eu vou bater um papo agora com o presidente da Fundação Cultural, Tom Freitas. Tom, boa tarde para você. Primeiramente, tem essa questão da idade, todo mundo pode participar das atividades, Quais são e qual o público? Boa tarde, Marvin. É isso mesmo, para todas as idades, a partir de 6 anos até a melhor idade, é tudo gratuito, porque é uma ação da Prefeitura de São José dos Campos, gerida pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Não precisa fazer inscrição, é só chegar e participar. Não precisa ter experiência anterior também, porque essas são vivências artísticas. Nesse momento de férias, que você está em casa com a criançada e tal, traz para a Casa de Cultura, elas acontecem em várias casas de cultura, no caso são 5 espaços públicos, por exemplo, na Zona Norte, nós temos o Parque da Cidade, na Zona Sul temos 2 casas de cultura lá, aqui na Zona Leste, na Vila Tesouro, sempre das 14 às 17 horas. Tem teatro, dança, circo, música, cada casa tem a sua programação e o seu dia da semana que acontece. Tem casa que acontece segunda e terça, tem casa que acontece às sextas. No Parque da Cidade, sempre aos sábados e domingos, das 14 às 17 horas. E tem que ficar atento justamente a essa questão dos dias, porque dá para aproveitar todo dia. De segunda a sexta, tem no fim de semana no Parque da Cidade também, Isso, todos os dias da semana. Cada casa de cultura tem o seu dia específico e a sua área específica. Essas são oficinas de férias, portanto, vivências artísticas. Então, você tem a oportunidade de conhecer um pouco de dança, um pouco de teatro, experimentar as várias áreas, para depois, em março, quando abrirmos as nossas oficinas contínuas, que vão até o final do ano, essa sim você tem que fazer a inscrição. Daí você já experimentou nas férias, já brincou um pouco, depois você se aprofunda nessas oficinas que começam a partir de março. E o pessoal que está vendo ali no fundo tem o pessoal dançando, ensaiando, aprendendo alguns passos. Mas e para as crianças, quais atividades a gente pode comentar? Que lembra que tem? Olha, tem oficina de circo, tem oficina de desenho, de HQ, de danças urbanas, especificamente ali a gente está com jovens, mas poderia estar com criança também, com idoso. São oficinas intergeracionais. A ideia é essa, integrar a população de São José dos Campos nessas atividades, todas gratuitas, o que é mais importante. Perfeito, obrigado, Tom. Então é isso, gente, ficar atento aí à agenda para poder participar, se divertir em várias casas de cultura espalhadas pela cidade, e as atividades vão até o dia 4 de fevereiro, hein? Anota aí, 4 de fevereiro. Volto com vocês. Isso aí, Marvin, muito obrigado. Então é isso, pessoal, como o Marvin falou, anote aí, as oficinas vão até o dia 4 de fevereiro e lá no site da Fundação Cassiano Ricardo tem todas as informações, viu? Agora a gente volta a falar do período de retorno das aulas, mas para lembrar os jovens de uma oportunidade que pode ser transformadora, que são as bolsas de estudo. São José tem um programa dedicado à oferta de bolsas e muitos colégios também possuem projetos semelhantes. Para quem conta com esse apoio, ele é um diferencial para se destacar nos estudos. Nos últimos 3 anos, a dedicação aos estudos foi intensa. João aproveitou a bolsa integral que conseguiu para cursar o ensino médio nessa escola particular de São José dos Campos.
Chance para o estudante que sempre esteve na escola pública se preparar para o vestibular. Aqui dentro, no primeiro ano, assim, eu senti essa diferença, né, da escola pública para a particular, onde aqui eles intensificam mesmo essa parte de estudo, né? Foi no meio do primeiro ano que eu consegui me interessar mais por essa parte de estudo, assim, querer ingressar no vestibular, nessa parte tudo assim. A oportunidade surgiu através do ProBis, o programa de Bolsa de Estudos e isenção do Imposto sobre Serviço da Prefeitura de São José. A ferramenta oferece para a população de baixa renda bolsas em instituições particulares. João tem certeza que o incentivo fez toda a diferença. Provavelmente estaria trabalhando já no ano seguinte, eu não estaria procurando prestar qualquer tipo de vestibular, né? Na época eu achava que era desperdício de dinheiro, mas se você for ver, o tanto que você consegue ganhar no futuro com você ingressando numa faculdade é muito mais, assim. A escola em que João cursou o ensino médio também oferece bolsas para cursinho pré-vestibular. Os interessados precisam fazer uma prova e, se aprovados, estudam de graça. Esse ano o exame acontece no dia 20 de janeiro. No pré-vestibular, nós temos duas formas de ingresso num programa de bolsas. Uma delas é a partir de uma análise de como que esses alunos foram nos vestibulares anteriores. Então, o aluno pode entrar no site do Poliedro, lá tem uma parte que é do concurso de bolsas do cursinho do pré-vestibular, onde ele submete o seu cartão de respostas do ano anterior, justamente como que ele foi nos vestibulares. E aí, se ele tiver um bom rendimento acadêmico, isso pode garantir para ele uma vaga parcial ou mesmo total. Garantir educação de qualidade para alunos que não têm como pagar pelos estudos é um dos objetivos do Instituto Alfa Lumen. Aqui, 70% dos alunos são bolsistas. Todos passam por um processo seletivo e é feita uma análise da condição socioeconômica da família. A nossa ideia é viabilizar o apoio para crianças com outras habilidades, para a formação de grandes lideranças daqui do Vale e de todo o país, enfim, trabalhar com as crianças. Uma vez que a criança não tenha condições de estudar conosco, por não ter condições financeiras, nós vamos estabelecer um processo que nós chamamos de Clube dos Sonhos, em que nós vamos fazer a análise socioeconômica da família, nós vamos verificar as condições e criar possibilidades para que ele amplie seu desenvolvimento e possa ter uma bolsa. Qualquer pessoa pode contribuir com o programa de bolsas. Uma das maneiras é destinar parte do imposto de renda devido. A gente busca sempre esses apoios, então agradecemos. Busque o www.institutoalfalume.org.br. Lá você vai ter um espaço para buscar como fazer a sua doação, até porque agora tem um período de imposto de renda. E aí esses projetos são nacionais, tem projetos na área de Olimpíada, projetos na área de robótica, que você pode incentivar, você pode apoiar efetivamente algum desses estudantes, ser um dos padrinhos, digamos assim. José, que um dia foi bolsista e hoje é coordenador do Instituto, é a prova que esse tipo de iniciativa é capaz de transformar vidas. Quando alguém abre a mão, cria um programa de bolsas que abre essas oportunidades, significa um poder transformador muito grande. Veja, hoje a gente atende só no Instituto 540 crianças. Quando a gente fala desse apoio nas escolas públicas, são 6.000 crianças. Quando você fala de outras ações que são ações como Science Day, Tech Challenge, outras ações que são feitas para a cidade, são 12.000 crianças, 15.000 crianças. Esse atendimento modifica não só a realidade local, como a realidade nacional. A educação é o que realmente, efetivamente transforma a sociedade. E olha só essa outra notícia bem legal e também focada na educação. A Fundaz está com inscrições abertas para novos alunos e são mais de 1.000 vagas. Bom, para contar tudo para a gente sobre o processo de inscrição, eu chamo agora a repórter Marina Lima, está lá na Fundaz. Conta para a gente, Marina. Oi, Guerra. Olá a todos acompanhando o Boletim Legislativo. Essa é uma ótima oportunidade. São 1.250 vagas para atividades no contraturno da Fundaz. Para falar sobre isso, estou aqui com o Jorge Zenha. Ele é presidente da Fundaz. Tudo bem, Jorge? Conta para a gente. Qual é o critério para que as pessoas se inscrevam para essas atividades?
Os critérios são socioeconômicos, podem participar aí crianças de 6 a 16 anos, sendo morador de São José dos Campos há no mínimo 2 anos e tem que obrigatoriamente estar matriculado numa escola. E essa inscrição é por ordem de chegada? Tem alguma seleção de repente? Existe todo um critério socioeconômico que é feito via sistema e também uma entrevista social para garantir a devida classificação desses munícipes. Tá ótimo. E quais são essas atividades? O que isso proporciona para as crianças e jovens que estão matriculados? Bom, na primeira parte nós fazemos toda a questão do contraturno escolar, ou seja, com atividades de acompanhamento escolar, cultura maker, Lions Quest, esporte, cultura, e os mais velhos já vão para atividades de educação profissional, inclusive sendo encaminhados para vagas de aprendizagem ou também de primeiro emprego. E qual é o benefício para essas crianças e esses jovens? Olha, primeiro de possuir o ensino em tempo integral, tendo essa complementariedade aí junto à Fundas, e também ter toda essa questão da formação profissional, do qual a gente já tem muitos e muitos anos aí trazendo isso no mercado de trabalho. Para se inscrever é necessário apresentar documento, é por site, como funciona? As inscrições são todas feitas no site da Fundas até o dia 1º de fevereiro e depois é feita uma entrevista social onde são aí coletados os documentos para a declaração de veracidade. Tá ótimo, Jorge. Muitíssimo obrigada. Então, reforçando, são 1.250 vagas com inscrições até o dia 1º de fevereiro. De volta ao estúdio. Muito obrigado pelas informações, Marina. Bom, e agora a gente fala de emprego. Se você está na luta por uma recolocação, a gente te ajuda. É só conferir a agenda de serviços com as oportunidades de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante geral de mecânico, assistente de governanta, atendente de mesa, auxiliar administrativo, auxiliar de cozinha, auxiliar de manutenção predial, auxiliar mecânico, auxiliar de monitoramento eletrônico, caldeireiro, consultora comercial, controlador de acesso, costureira, cozinheiro, eletricista automotivo, empregado doméstico, diarista, encarregado de hortifruti grangeiros, engenheiro projetista, gesseiro, instalador reparador de linhas telefônicas, lavador, manobrista, mecânico de fogão, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de veículos pesados, mecânico diesel, mecânico montador, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado, operador de teleatendimento ativo, operador de telemarketing, padeiro, pedreiro, pedreiro de edificações, promotor de vendas, recepcionista de hotel, rejuntador, serralheiro de alumínio, supervisor de vendas, técnico de indústria química, técnico eletrônico, vendedor interno e zelador. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E se o seu caminho é empreender, a gente também te ajuda. Toda quarta-feira convidamos um dos analistas do Sebrae para nos ajudar com dicas bem legais do mundo do empreendedorismo. Ficou curioso? Então olha só. Olá, eu sou Paulo Sereda, gerente regional do Sebrae para a região aqui de São José dos Campos. Por que é importante uma criança aprender a empreender desde cedo? Empreendedorismo é ligado a comportamento, não só a abertura ou formalização de um negócio. O comportamento empreendedor, pesquisado por David McClelland no final dos anos 60, começo dos anos 70, mostra que as pessoas que praticam, têm essas características comportamentais de empreendedorismo, eles são protagonistas da sua história. Ou seja, independente da decisão de ter ou não um negócio formalizado, ter o comportamento empreendedor, conhecer a si próprio, praticar o empreendedorismo, significa que eu vou tomar as decisões da minha vida conforme aquilo que eu tenho como prioridade para mim. Eu posso ser um ambientalista que não quero ter nenhum fim lucrativo, como eu posso ser um dono de uma grande corporação. A decisão cabe a quem tem domínio do seu destino. E como a gente falou no início do nosso jornal, agora a gente faz um alerta, viu? Você costuma ouvir fone de ouvido com um volume muito alto? Melhor não.
Isso pode trazer problemas sérios, principalmente para as crianças e adolescentes. O que pode parecer uma diversão de início tem consequências graves, com danos irreversíveis à audição. Para evitar barulhos na casa dos avós, os fones de ouvido fazem parte dos dias do Francisco. Eu uso mais para jogar e ouvir música. Quando começa a ficar mais de tarde, assim, às vezes meu avô, minha avó vai dormir, daí eu coloco fone para não atrapalhar eles. Daí fica um silêncio a casa. Assim como o Francisco, os jovens são o principal público consumidor dos fones de ouvido. São companheiros para ouvir música, jogar videogame e assistir vídeos pela internet. Mas esse uso precisa de cuidados. Tem muita gente que não sabe dosar o volume do áudio, um costume perigoso. Dados apontam que mais de 1 bilhão de jovens podem sofrer com problemas de audição por conta da exposição ao som alto diretamente no ouvido. Cada vez mais popular para acompanhar conteúdos de áudio, o uso desse dispositivo parece inofensivo, mas preocupa autoridades da saúde. Um alerta emitido pela OMS recomenda atenção à perda auditiva causada pelo mau uso de fones de ouvido. O malefício que pode acontecer é uma perda auditiva, tá? Existe uma doença que é a perda auditiva induzida pelo ruído, que ela é dependente do tempo de exposição, ou seja, quantas horas por dia aquela pessoa fica exposta ao ruído, e também a intensidade do ruído. A gente considera ruim, já prejudicial ao ouvido, quando é um som acima de 85 decibéis por um período acima de 8 horas. Então, para vocês terem uma noção, a conversa, sendo uma fala humana, como a gente está falando agora, é em torno de 60 decibéis. Um pouco acima disso, se você ficar exposto acima de 8 horas, já é prejudicial. Nesta loja, no centro de São José, o que não faltam são fones de ouvido para todos os gostos. Os mais novos costumam comprar bastante, mas os mais velhos não ficam atrás. O campeão aqui de compras, aqui, os nossos clientes, são as pessoas mais novas, né? Os adolescentes, jovens, mas também temos as pessoas de meia idade, aquelas que vão para academia, que quer treinar, ouvindo fone de ouvido, ouvindo um bom fone, boa música. E os idosos também não ficam atrás. Às vezes quer ouvir o jogo, quer ouvir alguma notícia e não quer atrapalhar quem está do lado, eles também vêm comprar, mas os campeões aí são os jovens. Na hora de comprar, algumas características devem ser observadas para escolher o modelo ideal e preservar a audição. Ela tem que levar em consideração um fone de ouvido que abafa os ruídos do local onde ela está. Por quê? Ela pode ouvir a música com uma tonalidade mais baixa e não prejudicando a audição, porque rompe os ruídos em volta do que está acontecendo no ambiente. Outras dicas também são importantes. Para proteger a audição, tente dosar o volume. O ideal é sempre na metade da altura máxima. Dê um descanso ao ouvido. A cada hora de uso de fone, é bom dar uma pausa de 10 minutos no uso do aparelho. Já para aqueles que gostam de música alta, o recomendado é ir dosando o volume aos poucos para se acostumar com o som mais baixo. Não se esqueça também de cuidar da saúde auditiva. Ao começar a escutar algum zumbido persistente, procure um médico. Geralmente os fones hoje eles já atingem um volume máximo de 110 decibéis, tá? A gente considera um valor seguro de exposição até 85 decibéis em 8 horas. Então, se ele colocar ali de 50% a 60% da intensidade do volume, já seria uma forma de proteger, tá? Então, isso seria uma das coisas, diminuir o volume. A outra coisa é diminuir o tempo de exposição, né? O quanto possível. E a outra dica também interessante é você dar intervalos, assim, para o ouvido descansar e se recuperar daquela inflamação e prevenir o dano ao órgão do ouvido. O Francisco está ligado nesses cuidados. Para continuar curtindo os hobbies sem deixar de lado o fone, sempre se preocupa em regular o volume. Não uso todo dia, mas às vezes quando preciso usar eu uso, né? E eu uso ele sempre num volume mais baixo, né? Para não prejudicar a audição, tomando cuidado também para ele não cair no chão, né? Porque é Bluetooth. E vamos falar do tempo, como será que ficam as temperaturas na tarde de hoje e também amanhã, hein? Vamos ver na previsão? A tarde desta quarta-feira é de sol entre nuvens, muito calor e pouca chance de chuva. A máxima chega aos 34 graus e a mínima 22. A previsão do dia de sol e calor se mantém na quinta-feira. Durante a tarde tem aumento de nuvens, mas ainda com pouca chance de chuva. A máxima continua nos 34 graus, já a mínima 25.
E pessoal, o boletim de hoje está no fim. Eu quero agradecer pela sua companhia e já convido vocês para acompanharem as nossas redes sociais. O Instagram, o Facebook e o YouTube da TV Câmara tem o mesmo endereço, o @TV Câmara SJC. Então vai lá, segue a gente, interaja também, viu? A gente quer sua opinião. Já já tem Hora do Esporte com Vieira Júnior e Bruno Castilho. Agora sim, não sai daí, até mais.